Perfeito. Então, começando pelo começo, essa dinâmica de escrever e ouvir ao mesmo tempo. Qual é, naturalmente, isso pode variar de pessoa a pessoa, mas, via de regra, percebendo o que eu percebi ao longo destes anos, a essência que gera as pessoas terem dificuldade de escrever e ouvir ao mesmo tempo é porque, literalmente, eles tentam fazer essa coisa e isso é impossível. Você não consegue, literalmente, escrever e escutar ao mesmo tempo. Porque o ser humano, por mais que ele possa ser um gênio, dependendo da pessoa, ele não consegue efetivamente fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que você faz é uma coisa, e depois o seu foco vai para outra, depois você volta para a primeira, e você fica nesta inversão entre um e outro, você fica nessa transição entre uma coisa e outra. E aí o que você pode dizer é que algumas pessoas são melhores do que outras em estar fazendo a transição de uma coisa para outra. Até mesmo quem é um marabalista, por exemplo, que está fazendo o movimento de várias coisas ao mesmo tempo no ar. Acredite, ele não está literalmente processando tudo simultaneamente. Ele, em microsegundos, está indo para um, depois para outro, e ciclando entre todos esses processos que ele está executando ao mesmo tempo, e nos passa a impressão de que ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas se você for fazer o scan do cérebro dele, você vai ver que vai ter um ciclo no cérebro dele que vai estar sendo ativado. Primeiro vai vir uma parte esquerda, depois a parte inferior, depois direita, depois volta para a esquerda, inferior, direita, e vai ficando ciclando nessas mesmas partes do cérebro, porque ele está se focando em cada uma das coisas individuais e indo de um para o outro. Então, se você na realidade tenta fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, você não consegue. Porque nenhum ser humano consegue fazer literalmente duas coisas ao mesmo tempo. Então, a primeira questão é isso, você não tem como fazer isso. Agora, o que você na realidade precisa estar tendo é a possibilidade de fazer de uma forma eficiente a transição da questão para o áudio. E do áudio para a questão, da questão para o áudio, ao longo que o áudio estiver tocando. E você faz isso através da limitação do foco. Limitação do foco quando você está, de fato, escutando. Até porque o local onde que a maior parte do seu foco tem que estar investida é no áudio. O áudio é o local onde o foco tem que estar mais. Porque é ele a fonte da resposta para as questões. E como vocês mesmos veem, muito frequentemente o vocabulário presente nas questões não é o exato mesmo vocabulário que você tem no áudio. E por consequência, você toma como referência o áudio para saber que ele chegou na parte onde que as questões estão abrangidas, e tendo visto isto é que você se foca ainda mais, e aí sim volta a sua atenção para as questões, identifica a resposta e escreve. Então, você limita o foco para poder fazer a transição. Fazer a transição entre áudio e questão mais rapidamente. Então, como que você na realidade faz isso? Bom, de uma forma básica, é com a execução da nossa rotina pré-listening, que é aquela coisa que vocês já conhecem, que é aquela dinâmica de estar primeiro destacando palavras-chave antes do áudio começar, e aí depois quando o áudio começar a tocar, você presta atenção nessas palavras-chave, e aí identifica quando elas ou sinônimos delas são falados no áudio, e aí você presta bastante atenção nestes momentos, e aí a resposta, inquestionavelmente, sempre vem logo depois, e aí você identifica e responde. Agora, uma coisa é a teoria, outra é a prática. E a prática, ela, de fato, muito frequentemente tem uma teoria diferente. Ou seja, a forma como que você executa não é tão simples assim. E, muito frequentemente, são esses pequenos detalhes que se acumulam em um contexto tão dinâmico quanto é do exame listening e fazem com que a pessoa ela acabe tropeçando na sua própria análise e preparação, e isso acaba a prejudicando muito. Então, o que acontece é que as pessoas elas destacam palavras-chave demais mesmo nas questões.
Ao ponto de que quando o áudio estiver voltando, ou o áudio estiver tocando, ela tem que acabar quase que praticamente reler a questão para, de fato, seguir e conseguir responder a questão, porque ela acabou marcando tudo como palavra-chave. E isto é um problema real. Então você precisa de ser mais seletivo na definição das suas palavras-chave antes do áudio começar. Essa é a primeira coisa que faz com que você tenha um real improvement neste processo de escrever e escutar o áudio ao mesmo tempo. Tudo bem? E bom, ser seletivo em termos do que é uma palavra-chave ou não, se dá em você, antes de tudo, ter um conceito claro em sua mente do que é uma palavra-chave de verdade. E não é qualquer coisa. Uma palavra-chave é o quê? Ela, em teoria, pelo menos assim, de uma forma mais abrangente, é uma palavra que define com exatidão ou que define, vamos manter com exatidão, que define com exatidão o tópico abrangido pela questão. E o que na realidade podemos dizer é que, de uma forma mais prática, podemos definir que não somente é abrangido o tópico, mas é abrangido o contexto do tópico. Então, com isto, você tem os exemplos normais de palavras-chave, como, por exemplo, nomes próprios, números, datas, anos, horas, não é? Agora, não se resume a isso. Às vezes, e com muita frequência, o que você tem é um verbo sendo uma palavra-chave. Por exemplo, você tem uma palavra talk, e antes dela, ou melhor, depois dela, você tem um espaço em branco para você estar completando. A pessoa no áudio pode estar falando de várias ações diferentes a serem ditas. Ou melhor, várias ações diferentes a serem feitas. Mas é quando ela fala talk, ou uma palavra que tem o mesmo significado do que talk, é que, de fato, você sabe que, ok, agora o áudio chegou no ponto onde a questão aqui está abrangendo, portanto, eu tenho que ficar extra atento a isso, e, por consequência, eu agora preste atenção aqui porque, inevitavelmente, a resposta está vindo nos próximos segundos. E assim, você, na realidade, consegue identificar. E quando você faz esta maior seleção, quando você é mais seletivo nas suas palavras-chave, você, na realidade, tem uma transição do áudio para as questões, da questão para o áudio, muito mais rápida acontecendo, porque a partir do momento em que o áudio começa a tocar, o seu foco não tem que estar mais nas questões, em termos das sentenças completas que as compõem, mas sim nas palavras-chave que você demarcou. E os seus olhos, eles vão para, ou melhor, os seus olhos não, o seu foco se vai do áudio para as palavras-chave, das palavras-chave para o áudio. Não do áudio para a questão como um todo e da questão como um todo para o áudio. Porque quando você tem o foco indo para a questão como um todo, seja porque você não marcou palavra-chave nenhuma, ou seja porque você marcou palavra-chave em excesso, você vai estar tentando processar muita coisa ao mesmo tempo, que é reler uma questão quase que por completo enquanto o áudio está tocando. E isto é algo de fato quase que impossível de ser feito. Na prática, impossível de ser feito, porque não é possível você literalmente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Naqueles segundos que você vai estar relendo as palavras, por mais que às vezes sejam milésimos de segundo, você na realidade vai ter literalmente o seu áudio nem ao menos sendo escutado por você, devido ao que nós denominamos de RAS, que é o Reticular Activation System. É o que nós denominamos, e isso não é nada de coach, isso não é nada de feel good, isso daqui é científico, tudo bem? Isso aqui é psiquiatria, e psicanálise e psicologia. Você tem um sistema denominado de sistema de ativação reticular, e é ele que controla o seu foco seletivo. E quando você está se focando em uma coisa, você não consegue se focar em outra, porque aquela coisa é a necessária para você neste momento. E, por consequência, você tem uma circunstância que precisa, de fato,
ser muito bem observada por você. Então você diminui a quantidade de palavras-chave que você marca para que você consiga transitar de palavra-chave para áudio e de áudio para palavra-chave. Não de sentença como um todo na questão para o áudio e do áudio para a sentença como um todo na questão. E assim você tem este movimento acontecendo, você tem o seu sistema de ativação reticular sendo devidamente administrado por você, não te atrapalhando, mas indo a seu favor, porque você tem bem menos informação a ser processada. Então, vocês compreenderam esta questão?